Eu nunca vou esquecer da ligação da Rebeca naquela manhã. Minha mão tremia tanto que quase deixei o celular cair no chão da cozinha. Eduardo, eu preciso te contar uma coisa, ela disse, a voz trêmula, urgente. Eu vi a Vanessa ontem, em Londrina. Num restaurante de luxo, e ela não estava sozinha. Meu coração bateu tão forte que parecia que ia rasgar o peito. Eu tentei me manter firme. Tentei achar alguma explicação lógica. Talvez uma reunião de negócios, um almoço inocente, qualquer coisa. Mas Rebeca continuou, como se tivesse lido meus pensamentos. Ela estava com um cara, Edu. De mãos dadas. Eles se beijaram. Londrina. Não São Paulo. Não reunião de fornecedores. Não evento de moda. A verdade bateu na minha cara como uma tijolada, ela mentiu. Mais uma vez. Sentei à mesa da cozinha, o café ainda quente na xícara, agora esquecido. As palavras da Rebeca ecoavam na minha cabeça. Eu não conseguia processar direito. Vanessa, minha mulher, minha parceira de 12 anos, beijando outro cara num restaurante chique enquanto eu aqui, em Curitiba, quebrando a cabeça para pagar os boletos dos empréstimos que fiz para financiar o sonho dela. O chão parecia fugir dos meus pés. E a única coisa que eu conseguia pensar era, como eu cheguei a esse ponto. Meses antes, quando ela decidiu abrir a loja de roupas, eu me joguei de cabeça para apoiá-la. Vendi meu carro, fiz empréstimo no meu nome, dei todas as economias de anos trabalhando como gerente numa loja de eletrodomésticos. Tudo para vê-la sorrir. Tudo para ver aquele brilho nos olhos dela. Só que, aos poucos, o sorriso da Vanessa foi sumindo. Primeiro vieram as desculpas, tenho reunião com o investidor, vou fazer networking no Batel, evento de moda em São Paulo. Sempre correndo, sempre maquiada, sempre linda, mas nunca para mim. E eu, burro, tentava-me convencer de que era normal. Que era só uma fase. Que ela estava lutando pelo nosso futuro. Até aquele telefonema abrir meus olhos de vez. Abaixei a cabeça, sentindo a vergonha queimar meu rosto. Como eu não vi. Como eu fui tão cego. Peguei o celular, entrei no Instagram dela. Fotos e mais fotos de roupas, promoções, eventos. Nenhum sinal do cara. Nenhum sinal de mim também. Era como se eu tivesse sido apagado da vida dela. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Cada ausência, cada desculpa mal contada. Tudo fazia sentido agora. O investidor misterioso, as reuniões intermináveis, os fins de semana longe, tudo era parte da mentira. E eu estava ali, sozinho na cozinha da nossa casa, com uma xícara de café esfriando e um buraco crescendo dentro do peito. Naquela manhã, eu percebi uma verdade dolorosa. Às vezes, quem a gente mais ama é quem cava nossa cova com o sorriso mais bonito no rosto. E a Vanessa? Ela já estava bem longe de mim há muito tempo. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Naquela mesma tarde, sem pensar muito, peguei o carro velho que ainda restava, um Gol 2009 que mal aguentava a estrada longa, e dirigi até Londrina. Quase 4 horas de viagem com o coração na garganta, a cabeça fervendo, a dúvida me corroendo por dentro. A cada quilômetro, eu tentava encontrar uma desculpa para ela. Uma justificativa. Qualquer coisa que tornasse tudo um grande mal-entendido. Eu queria desesperadamente acreditar que Rebeca estava errada. Que ainda dava para salvar o que restava. Cheguei em Londrina perto das 7 da noite. Estacionei a 2 quadras do restaurante que a Rebeca tinha descrito. Um daqueles lugares caros, com valete e fachada iluminada. Fiquei dentro do carro, olhando de longe, com a garganta travada. E então eu vi. Vanessa. Radiante. Vestido preto, salto alto, cabelo perfeitamente arrumado. E ele. Alto, sorriso de propaganda de dentista, mão firme nas costas dela enquanto entravam no restaurante rindo, como um casal apaixonado. Como eu e ela éramos anos atrás. Meu estômago virou. Fiquei ali, imóvel, apertando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Cada fibra do meu corpo queria correr até lá, arrancar explicações, gritar. Mas eu sabia que, naquele momento, a guerra já tinha sido perdida. Ela já tinha escolhido. Voltei para o hotel barato que reservei às pressas, um quarto pequeno, com cheiro de mofo e lençóis ásperos. Joguei minha mala num canto e desabei na cama. Fiquei encarando o teto, tentando entender onde foi que eu me perdi. Lembrei de todas as vezes que Vanessa dizia que me amava. De todas as promessas de nós dois contra o mundo. De cada sacrifício que fiz para ver o sorriso dela brilhar. E percebi que, para ela, eu nunca fui suficiente. Não importava o quanto eu me esforçasse. Não importava o quanto eu lutasse.
Para Vanessa, sempre haveria alguém melhor. Alguém que pudesse dar a ela aquilo que, na cabeça dela, eu nunca conseguiria. Chorei naquela noite. Chorei como não chorava desde que perdi meu pai. Chorei pela minha ingenuidade, pela minha entrega cega, pela vida que achei que estava construindo, e que não passava de areia escorrendo entre meus dedos. Ali, naquele quarto barato, eu entendi que minha vida não seria mais a mesma. E que, gostando ou não, eu teria que aprender a me levantar do chão. Voltei para Curitiba na manhã seguinte, com um nó na garganta que parecia não desatar nunca. A estrada parecia interminável. Cada placa, cada caminhão ultrapassado era um lembrete cruel de que eu estava voltando para uma vida que já não existia mais. A cada quilômetro, a dor no peito aumentava. A raiva também. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Não dava mais para fingir que não via. Não dava mais para esperar que ela escolhesse entre mim e o sonho que ela havia comprado com outro. Quando cheguei em casa, encontrei a Vanessa sentada no sofá, mexendo no celular. Sem maquiagem, de moletom, parecendo a mulher simples que um dia eu amei tanto. Por um segundo, meu coração quis acreditar que tudo ainda podia ser consertado. Mas eu sabia que era mentira. Ela levantou os olhos, surpresa com minha chegada antecipada. Ué, você não ia trabalhar hoje? Perguntou, tentando soar casual. Respirei fundo. Cada palavra que eu queria dizer parecia presa na garganta. Mas eu sabia que não podia fugir. A gente precisa conversar, falei, a voz falhando um pouco. Ela largou o celular no colo, cruzou os braços. Sobre o quê? Sentei na poltrona em frente a ela. Minha boca secou. Minhas mãos tremiam. Sobre Londrina. Sobre você. Sobre o cara do restaurante. O rosto dela ficou pálido num instante. Por um segundo, achei que ela fosse negar. Inventar outra mentira. Mas não. Ela soltou um suspiro pesado e passou a mão nos cabelos. Quem te contou? Perguntou, sem nem tentar negar. Eu dei um sorriso amargo. Não importa quem. Importa que eu vi. Eu vi vocês dois. Ela ficou em silêncio. O tipo de silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Depois, como quem joga fora uma pedra que já pesava demais, disse. Eu mereço mais, Eduardo. Eu cansei dessa vida medíocre. De esperar sempre pelo mês que vem, pelo quando der certo. Eu quero viver. Quero crescer. Você é bom, mas é limitado. Aquelas palavras me atingiram como uma facada no meio do peito. Limitado. Tudo que fiz por ela. Tudo que sacrifiquei. E, no fim, eu era só, limitado. Me levantei devagar, tentando manter a dignidade que ainda me restava. Você não está me traindo porque eu sou limitado, Vanessa. Você está me traindo porque você é ingrata. Ela mordeu o lábio, desviando o olhar. Se quiser sair, sai. A casa é minha. Tá no meu nome. Ela soltou uma risada seca. Não precisa. Já tenho onde ficar. As palavras pairaram no ar entre nós. Definitivas. Frias. Subi para o quarto sem olhar para trás. Comecei a jogar algumas roupas dentro da mala. Uns pares de jeans, umas camisetas velhas, o mínimo necessário. Eu sabia que, se ficasse mais um minuto naquela casa, eu ia explodir. Quando desci, ela ainda estava no sofá, o celular de volta nas mãos, como se nada tivesse acontecido. Passei por ela sem dizer nada. E foi assim que eu descobri, às vezes, o que mais dói não é ser traído. É perceber que você não faz mais falta. As primeiras semanas depois que saí de casa foram um borrão. Morei uns tempos na casa do meu amigo Fábio, que me cedeu um quartinho aos fundos, atrás da casa dele no bairro Braba. Era pequeno, úmido e com cheiro de guardado, mas era meu espaço. Um lugar onde eu podia ficar sozinho com minha dor, sem precisar fingir que estava bem. Eu passava os dias no trabalho, tentando me perder entre metas, entregas e planilhas. À noite, encarava o teto, tentando entender onde foi que eu errei. Tentando decifrar como alguém que dizia-me amar podia virar as costas assim, como se eu fosse descartável. O pior não era a solidão. Era a vergonha. A vergonha de ter acreditado. De ter lutado sozinho por um futuro que ela já tinha abandonado meses antes. Eu me sentia como um fantasma andando pelas ruas de Curitiba, invisível, sem rumo, carregando uma mala de culpas que nem eram todas minhas. Foi numa dessas noites, mexendo nos papéis que levei da casa antiga, que a ficha caiu de verdade. Os empréstimos. Todos no meu nome. Todos para financiar o sonho dela. E agora?
Ela estava começando uma nova vida com outro, e eu? Eu estava com o nome sujo, devendo até o que eu não tinha. Tive uma crise de ansiedade naquela noite. Senti o peito apertar tanto que achei que ia morrer. Fiquei sentado no chão do quarto, tentando puxar o ar que parecia não entrar de jeito nenhum. Suando frio, com a cabeça girando. Fábio me encontrou ali, me segurou pelos ombros e repetiu: Respira, mano. Respira comigo. Eu tô aqui. Foi um dos momentos mais humilhantes e, ao mesmo tempo, mais libertadores da minha vida. Porque, naquele chão gelado, eu entendi, ninguém ia me salvar além de mim mesmo. No dia seguinte, comecei a procurar ajuda. Fui atrás de um advogado para tentar renegociar as dívidas. Comecei terapia num posto de saúde. Voltei a caminhar no Parque Bacaxeri, mesmo sem vontade, só para tirar o corpo da cama. Era difícil. Era cansativo. Era solitário. Mas, pela primeira vez em muito tempo, cada pequeno passo era meu. Não era para impressionar ninguém. Não era para salvar relacionamento nenhum. Era para mim. E, devagar, comecei a perceber uma coisa que eu tinha esquecido há muito tempo. Eu valia a pena. Mesmo que ela não tivesse visto isso. A primeira vez que eu entrei numa oficina de móveis artesanais foi por acaso. Era um sábado cinzento, daqueles em que Curitiba parece mergulhada num balde de água fria. Eu tinha saído para caminhar sem rumo, só para ocupar a cabeça, quando passei na frente de uma portinha aberta no bairro Alto da 15. Um cheiro forte de madeira e verniz invadiu o ar, e sem pensar muito, entrei. Lá dentro, um senhor de barba branca lixava uma cadeira, assoviando baixinho. Era o seu Nelson. Ele me olhou, sorriu de leve, e disse: Perdeu o rumo ou veio-se encontrar? Fiquei sem graça, dei de ombros. Talvez um pouco dos dois. Ele riu, um som rouco, verdadeiro. Foi assim que comecei a frequentar a oficina. No início, só assistindo, oferecendo ajuda para carregar tábuas, lixar umas superfícies. Depois, ele foi me ensinando como sentir a madeira, como respeitar o tempo de cada peça, como entender que cada imperfeição era o que tornava um móvel único. Aos poucos, fui percebendo que aquela madeira rachada, cheia de marcas do tempo, era como eu. E que talvez, assim como aquelas tábuas antigas, eu também podia ser transformado. Comecei a trabalhar com o seu Nelson nos fins de semana, trocando a correria sufocante da loja de eletrodomésticos pelo som calmo da lixa deslizando no Pinus e na Probarrosa. Não era só sobre móveis. Era sobre reencontrar um ritmo que a dor tinha destruído. As mãos que antes tremiam de raiva e tristeza agora ganhavam firmeza ao moldar a madeira. Cada banco, cada prateleira, cada cadeira que eu ajudava a construir parecia colar um pedacinho quebrado dentro de mim. E foi ali, no meio do pó de serra, que eu tive minha primeira grande revelação. Eu não precisava ser quem a Vanessa achou que eu era. Eu podia ser muito mais. Não por raiva. Não por vingança. Mas por mim. As mudanças começaram devagar. Primeiro, aluguei uma kitnet pequena no Cristo Rei. Simples, mas com janelas grandes e um silêncio confortável que me abraçava à noite. Depois, abri uma conta separada no banco, só minha, para guardar cada centavo que sobrava dos frielas com móveis. Abandonei a loja de eletrodomésticos pouco tempo depois. Meu gerente até tentou insistir. Eduardo, pensa bem. É estável. É seguro. Mas, seguro, foi o que quase me matou por dentro. Eu precisava viver de um jeito diferente agora. Mais verdadeiro. Sem fazer papel de coadjuvante na minha própria vida. Com o apoio do seu Nelson, comecei a montar minha própria clientela. Primeiro, amigos. Depois, indicação boca a boca. Em menos de 6 meses, já fazia rec sob medida, mesinhas de canto, armários de cozinha para a gente que queria algo feito com alma, e não linha de produção. Não era fácil. Tinha dia que o dinheiro mal dava para cobrir o aluguel e a luz. Tinha semana que eu me perguntava se não tinha jogado tudo fora por uma ilusão de recomeço. Mas aí vinha aquele momento mágico, entregar um móvel, ver o sorriso sincero de quem recebia algo feito à mão, com história, com defeitos visíveis, e, por isso mesmo, perfeito. E cada sorriso desses me lembrava. Eu estava construindo uma vida nova. Com minhas próprias mãos. Ainda doía lembrar da Vanessa. Às vezes, tropeçava em uma memória no meio de um dia comum, uma música tocando na oficina, uma propaganda no rádio, um perfume qualquer na rua. Mas era diferente agora. A dor já não me quebrava. Ela só passava. Como uma brisa fria que você sente no rosto, mas que não te arrasta mais. E foi num desses dias, um dia qualquer, no meio da oficina, com cheiro de madeira molhada no ar, que eu percebi.
Eu não sobrevivi à traição. Eu renasci depois dela. 2 anos tinham passado. 2 anos desde que eu vi a verdade estampada nos olhos da Vanessa. 2 anos desde que eu larguei tudo, estabilidade, rotina, certezas podres, para recomeçar do zero, com uma caixa de ferramentas e um monte de contas atrasadas. Agora, sentado no banquinho da minha oficina própria, vendo o sol da tarde entrar pelas janelas, eu podia dizer, eu estava vivo de novo. Não rico. Não famoso. Mas inteiro. Meu pequeno negócio de móveis cresceu devagar, no boca a boca. Fiz questão de nunca abrir mão da essência, peças feitas à mão, sem pressa, cheias de imperfeições que contavam histórias. Eu queria que cada cliente levasse para casa mais do que o móvel. Queria que levassem um pedaço de mim. De quem eu me tornei depois da queda. E foi nessa nova fase que comecei a receber mensagens de homens. Homens que me seguiam no Instagram, onde eu postava meu trabalho, mas também contavam um pouco da minha história, sem filtros. Sem vergonha de mostrar a dor, o fracasso, a reconstrução. Gente como eu. Homens que tinham sido traídos, abandonados, quebrados por dentro, e que não sabiam por onde começar a se juntar de novo. No começo, eu só respondia com palavras de incentivo. Força. Irmão. Você não está sozinho. Mas aí percebi que aquilo era maior. Que, de algum jeito estranho e bonito, a minha história estava virando alicerce para outros recomeços. E foi assim que nasceu a ideia. Numa noite chuvosa, sentado na varanda da kitnet, tomando um café requentado e olhando o céu cinza de Curitiba, eu decidi. Eu ia ajudar esses caras. Não como psicólogo, nem como guru de autoajuda. Eu ia ajudar como um igual. Como alguém que caiu, que chorou, que pensou em desistir, mas que escolheu levantar. E construir uma vida nova, com as próprias mãos. O projeto começou pequeno, um grupo no WhatsApp chamado Reconstrução. Sem regras rígidas. Sem frescura. Só um espaço onde homens pudessem falar a verdade sem medo de parecer fracos. No primeiro dia, éramos 7. Depois 15. Depois 30. Cada um trazendo uma história diferente, mas com a mesma dor no fundo. Homens que descobriram traições. Homens que perderam tudo. Homens que foram trocados, humilhados, apagados. Mas, acima de tudo, homens que queriam recomeçar. Aos poucos, fui organizando encontros presenciais, sempre em lugares simples, praças, cafés pequenos, às vezes no fundo da minha própria oficina. A gente conversava, desabafava, dava risada das próprias tragédias. E, no meio daquelas conversas, eu vi algo que há muito tempo não via. Esperança. Vi homens quebrados se reconstruindo. Um tijolo por vez. Uma conversa por vez. Uma escolha corajosa de cada vez. Foi num desses encontros que o Rafael, um dos primeiros a entrar no grupo, disse algo que nunca vou esquecer. A gente estava sentado no chão da oficina, tomando café ruim e comendo pão de queijo. Ele olhou para mim e falou. Eduardo, você me salvou, cara. Se não fosse esse grupo, eu não sei se ainda estaria aqui. Eu não soube o que dizer na hora. Só bati a mão no ombro dele, firme. Mas por dentro, uma certeza se acendeu. Tudo que eu vivi, cada lágrima, cada traição, cada dívida, cada noite sem dormir, tinha levado até ali. Eu não era só sobrevivente da minha história. Eu tinha virado ponto de apoio na história dos outros. E essa era uma vitória que nem a Vanessa, nem ninguém, jamais poderia apagar. A vida tem uma maneira estranha de girar. Às vezes, parece que quanto mais você se afasta de quem te quebrou, mais o universo conspira para colocar tudo no seu devido lugar. Foi numa quarta-feira qualquer que ela reapareceu. Vanessa. Depois de 2 anos de silêncio absoluto, de nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada, recebo um pedido de amizade no Instagram. Meu coração deu aquele salto automático, aquele instinto antigo que eu achei que já tinha superado. Mas em vez de aceitar, eu só fiquei olhando para a tela. A foto de perfil era diferente. Nada de vestidos de grife, maquiagem impecável, eventos badalados. Era uma selfie simples, sem filtro, com um sorriso cansado. Nos olhos, não havia mais brilho. Só desgaste. Curioso, cliquei no perfil. Algumas fotos públicas, a loja que ela abriu tinha fechado. Um post de despedida cheio de justificativas vagas, novos caminhos, tempo de se reinventar. Nenhuma menção ao investidor. Nenhuma vitória estonteante. Só solidão disfarçada de recomeço. Eu podia ter ignorado. Mas algo em mim, não raiva, não esperança, me fez responder a mensagem que chegou minutos depois. Eduardo, sei que não tenho o direito, mas queria te pedir desculpas.
De verdade. Li e reli aquelas palavras. Senti uma coisa estranha no peito. Não era alegria. Nem vingança. Era paz. Demorei uns minutos antes de responder. Eu já te perdoei faz tempo. Não para te aliviar. Para me libertar. Enviei. E encerrei a conversa ali. Não bloqueei. Não continuei. Não dei espaço para reabrir feridas que eu levei tanto tempo para cicatrizar. A resposta dela nunca veio. E eu não precisava mais dela. Porque, naquele momento, percebi algo simples, mas poderoso. O perdão não é um presente que você dá para quem te feriu. É a chave que você usa para abrir a cela onde você mesmo se trancou. Hoje, sentado no banco de madeira que construí com as próprias mãos, olhando o pôr do sol tingir Curitiba de dourado, eu penso em tudo que passei. E, pela primeira vez, eu sorrio sem amargura. Eu perdi a mulher que amava. Perdi o chão, o dinheiro, as certezas. Mas ganhei algo que não tem preço, eu mesmo. Ganhei a capacidade de me levantar, de construir uma vida nova com dignidade. Ganhei irmãos que conheci no meio do entulho da dor, e que hoje me chamam de amigo. Ganhei a liberdade de ser quem eu sou, sem precisar da aprovação de ninguém. Meu pequeno negócio de móveis artesanais continua crescendo. O grupo de apoio agora tem mais de 200 homens. Já ajudamos dezenas a recomeçarem suas vidas, a reerguerem suas histórias. Às vezes, ainda bate aquela saudade amarga do que poderia ter sido. Mas logo lembro, o que poderia ter sido era uma ilusão. A verdade é o que é. E a verdade é que eu, Eduardo Martins, 42 anos, gerente de loja que virou artesão, homem traído que virou mentor de recomeços, estou de pé. Mais forte. Mais inteiro. Mais verdadeiro. E se um dia você passar por Curitiba, quem sabe você não me encontre por aí. Num parque, numa feirinha de móveis artesanais, ou liderando um encontro de reconstrução. Se me ver, não precisa perguntar se eu superei. Basta olhar nos meus olhos. Eles vão te contar.